Sistemas operacionais. Professor Alexandre Freire. Muito bom, Ivete Sangalo, para animar. Vamos lá. Aula de hoje, capítulo 2, estruturas do sistema operacional. É a aula da semana, tá? A gente vai gravar sempre os vídeos aí na sequência para a semana toda, né? Que geralmente, por enquanto, eu acho que a gente vai seguir o ritmo aí basicamente da sala de aula, tá? Que geralmente eu gasto 2 aulas em cada capítulo, né? Então a gente vai conseguir ver um capítulo por semana. É claro que tem algumas exceções, então tem alguns capítulos que são mais curtos, talvez outros mais longos, enfim, pode oscilar aí. E também não necessariamente a gente vai ver todos os capítulos do livro, tá bom? Talvez um ou outro capítulo lá mais pro final do livro a gente não vai ver. Pelo menos é assim que tem acontecido aí de todas as vezes que eu dei a disciplina, tá bom? Porque é muita coisa, né? Essa disciplina tem bastante coisa. E eu particularmente, eu sou da opinião de que é melhor a gente ver direito alguma parte do livro do que ver tudo e não ver nada direito, né? Ver tudo assim meio corrido, né? Então tá bom, vamos ver aqui o que a gente vai falar hoje, né? Então, com relação à estrutura, né, do sistema operacional. Então, os serviços que o sistema oferece, interface com o usuário, chamadas de sistema, os tipos de chamada de sistema que tem, programas do sistema. Aí depois a gente vai falar do projeto e da implementação do sistema operacional. A gente vai falar alguns aspectos, né? Bem por cima, na verdade. Esse capítulo ainda é um capítulo que fala das coisas por cima, né? Depois a gente vai falar da estrutura, né, do sistema, algumas estruturas, né, possíveis, conhecidas, né? Depois a gente vai falar de máquinas virtuais, depois a geração do sistema, né, como que a gente gera o sistema operacional, e depois o boot do sistema, tá bom? Objetivos, então, do capítulo. Descrever os serviços que um sistema operacional oferece aos usuários e a outros sistemas, né? E que um outro sistema pode ser, digamos, um usuário do teu sistema, né? Discutir as várias maneiras de estruturar um sistema operacional e explicar como os sistemas operacionais são instalados e personalizados e como eles realizam o boot. Deixa eu já dar um bico na minha água. Um conjunto de serviços do sistema operacional oferece funções que são úteis ao usuário. Então, quais funções que o sistema oferece aí que são úteis ao usuário? Como que a gente divide né, em categorias, vamos dizer assim. Então, primeira, interface com o usuário. Tá? A sigla UI aí vem de User Interface. Então é uma forma que o usuário tem, digamos, de conversar com o sistema operacional, né? Como é que ele pede alguma coisa para o sistema? Através de uma interface. E aí essa interface, ela pode ser linha de comando, né? Que aí você vai digitando os comandos, né? A CD, né? Para entrar num diretório. RM vai para remover um arquivo. Então tem um monte de comando lá que você dá e aí você vai falando para o sistema operacional o que você quer fazer. Dá até para formatar, né, a tua HD pela linha de comando, né? Então dá para você interagir com o sistema operacional por essa interface aí, né? Agora, se for uma interface gráfica, né, que aí é aquelas janelinhas, né? Então, clico aqui, clico acolá, clico no xizinho, a janela fecha, né? Clico no, no sinalzinho de menos, a janela minimiza, aquelas coisas, né? Então, mesmo o teu programa, né, com uma aplicação, né, quando a gente escreve uma aplicação, muitas vezes a gente vai usar uma interface que o sistema oferece para a gente, tá bom? Mas aí a gente vai ver que isso, na verdade, tem a ver com as APIs que o sistema operacional disponibiliza, né, para o desenvolvedor. Mas isso vai aparecer daqui a pouco.
E aí outro jeito de interagir com o sistema operacional, com arquivos de batch, né? Então o batch é um script que você coloca para ser executado pelo sistema operacional, tá bom? É, são comandos também, né? Só que eles estão colocados dentro de um arquivo e eles têm comandos mais avançados. Você tem um if lá dentro do teu batch, né? Você consegue tipo quase que meio que programar entre aspas aí, com algumas limitações, né? Dentro de um arquivo batch, tá bom? Então é um outro jeito de você interagir com o sistema operacional. Então, agora outro serviço que o sistema operacional oferece: execução do programa. Então, para você conseguir executar um programa, ele precisa ser carregado na memória, né? Então, isso o sistema operacional tem que fazer. O seu programa, ele não é responsável por ele se carregar na memória. É o sistema operacional que vai carregar ele na memória. Porque imagina, né? Seria um parto, né? Toda vez que você for programar, você tem que cuidar desses aspectos, né? Como é que o meu programa vai ser carregado na memória, né? E isso nem é uma coisa que deveria ficar a critério do programa, né? É uma coisa que o sistema operacional mesmo é que tem que fazer. Então, carregar o programa na memória, executar o programa, né? Então, como que ele gerencia a execução, né? Então, agora foi de um comando, foi para outro, passou, né, de um comando para o outro, aquela coisa toda. Controlar, né, o ponteiro lá de qual linha do código que está sendo executada, né? Depois a gente vai chamar isso aí de contador de programa, né? Depois terminar o programa, né? Então, quando a execução às vezes ela pode ser terminada pelo próprio programa, né? Então, o programa ele terminou mesmo lá, de um jeito normal, e aí o sistema operacional vai ter que matar os recursos lá que o programa tinha alocado, né? Então, esse término do programa ele exige alguma tarefa também que o sistema operacional realize, né, alguma tarefa. Ele não é simplesmente, o programa terminou. Tipo, o sistema operacional vai ter que pegar lá os recursos que estavam sendo usados, liberar a memória que aquele processo estava usando, enfim. Ou então, às vezes, é de forma anormal, né? Deu algum erro lá no programa, e às vezes esse erro, quem detectou foi o próprio sistema operacional, né? O programa tentou fazer uma operação inválida, tentou acessar uma memória que não podia, que estava fora lá da área de memória daquele programa, e aí o sistema operacional falou: não pode, vou derrubar o teu programa. Né? E aí derruba o programa. Não tem. Com o sistema operacional é papo reto, entendeu? Se você tentou fazer operação ilegal, o teu programa é derrubado. Beleza. E eu estou falando aqui genericamente, né? Tem situações e situações. Então tem situações que o sistema simplesmente pode te dar uma mensagem de erro, né? Então você fez uma chamada de sistema e a chamada de sistema te devolveu um código lá indicando um erro e ele não derrubou o teu programa, né? Então o teu programa ele vai ser derrubado quando ele não consegue ele não consegue lidar com as situações anormais que poderiam acontecer dentro dele, aí o sistema operacional vai derrubar, né? Operações de outros serviços, né, que o sistema oferece. Operações de entrada e saída, tá? Então, quando o teu programa ele quer, por exemplo, ler um arquivo, ele quer abrir um arquivo, né? Ele quer enviar um documento para a impressora, né? Então tudo isso vai passar pelo sistema operacional, né? Então são operações de entrada e saída que são feitas no sistema operacional e que os programas usam, né? Então operações de entrada e saída. Porque para você realizar a entrada e saída, você vai ter que conversar com o driver, né? A gente viu isso na aula anterior, né? Então, conversar com o drive, isso é feito em linguagem de máquina, né? Linguagem de baixo nível, né? Se bem que assim, não, vai, o drive também pode ser implementado em C, vai, que é a linguagem de alto nível, né? Mas assim, então a linguagem tudo bem, vai, pode ser que você fala, tá bom, a linguagem de alto nível, o problema não é a linguagem, mas o problema é que assim, conversar com o driver é um código tipo de baixo nível, entre aspas, tá? É assim, é aquele código que é meio indigesto,
né? E que lida com detalhes do próprio hardware, né? E aí tudo bem, vai, o jeito de conversar com o driver, ele é padronizado, mas enfim, é que assim, se o seu programa vai mexer com o driver, outro programa também vai mexer com o driver. Então, por que não colocar o serviço centralizado no sistema operacional e facilitar a vida de todos os programadores, né? Então, acho que essa é a questão. É, uma das questões, né? Porque aí você também pode pensar assim, tá bom, mas tem formas e formas de você fazer uma operação de entrada e saída. E uma forma pode ser mais otimizada do que outra. Então, é melhor também para o desempenho do sistema como um todo que o sistema operacional faça isso, porque aí ele garante que ele vai fazer da forma mais eficiente possível. E os programas, então, não teriam a chance de fazer do jeito errado, vamos dizer assim. Beleza. Outro tipo de serviço que o sistema oferece: manipulação do sistema de arquivos, né? Então, quando você cria lá o sistema de arquivos, ele tem um formato, né? Aqueles FAT32, NTFS, aquilo é um formato de como que os arquivos estão lá na HD. A gente vai falar disso lá no capítulo de sistema de arquivos. Então, tudo isso, o sistema operacional que definiu esse formato lá na hora da instalação, e aí ele que sabe gerenciar isso, né? Então, por exemplo, permissão também, né? Então, quem tem permissão, então o usuário ele fez login no sistema, aí então o sistema sabe quem é aquele usuário, e aí lá no sistema tem as permissões, fala, esse arquivo aqui, esse usuário só tem permissão de ler, não tem permissão de editar, né? E por aí vai, né? Então, tudo que envolve sistema de arquivo digamos, uma categoria de serviços que o sistema operacional oferece. Ixi, faltou aqui a- o sublinhado aqui, né? O negrito. É, será que eu não... Agora eu vou olhar aqui para ver se eu não compilei aqui, não gerei o PDF correto. Quero ver isso porque... Se foi isso que aconteceu, a gente pode estar olhando para o slide errado, né? Desculpa aqui, pessoal, vou olhar rapidinho aqui. Porque se eu não me engano, isso aqui estava em negrito. Quem sabe faz ao vivo, né? E quem não sabe... não tem o negrito aqui. Então tá bom. Então continuemos. Comunicações. Então, assim, os processos, eles podem querer trocar informações um com o outro. E aí a gente também vai ver como que isso é feito lá em outro capítulo mais para frente. Mas aí o sistema operacional que vai oferecer esse serviço de troca de informação entre os processos. Isso, os processos podem estar no mesmo computador, ou então eles estão em computadores diferentes, e aí eles vão ter que usar a rede, né? Então aí o sistema operacional também vai ter que oferecer os serviços aí de como fazer a comunicação pela rede, tá bom? Detecção de erro. O sistema operacional precisa estar continuamente ciente dos erros possíveis. Então, por exemplo, pode ocorrer na CPU e no hardware de memória, em dispositivos de entrada e saída, no programa do usuário. Então, assim, ou seja, o erro ele não acontece só no programa, tem erro de hardware também. Então, eu tô lá, aquele erro que irrita a gente toda hora, que é a impressora vai lá e o papel fica travado lá. Aí a impressora vai mandar uma mensagem de erro lá, ó, papel travado, né? E aí a gente tem que abrir a impressora, puxar o papel, aquela coisa toda. Aí você pode ter erro tipo de vários periféricos, né? Diferentes. Então o sistema operacional tem que monitorar os erros do hardware também, né? Não só os erros do programa, do usuário. Para cada tipo de erro, o sistema operacional deve tomar a ação apropriada para garantir a computação correta e coerente, né? Então, se o usuário mandou lá um documento para a impressora, deu um erro, aí o sistema vai fazer o quê? Ele tem que ter um tratamento, né? Então, ele não vai perder o documento,
ele fica com o trabalho pendente lá na fila, né, de impressão até você corrigir o erro da impressora, até você tirar o papel, arrumar, aí o job vai estar lá na fila de impressão esperando a impressora ficar pronta para ele poder imprimir, certo? Então, para cada tipo de erro, o sistema vai ter um tipo diferente de atitude, de ação, né? Facilidades de depuração podem melhorar bastante as capacidades do usuário e do programador de usar o sistema de modo eficiente. Então, quando isso vale também para os nossos programas, né? Quando a gente desenvolve um programa, então isso, digamos, é até um princípio de engenharia de software, poderia dizer, né? Então, quando o teu sistema dá um erro, porque, tipo, enfim, a gente, quando programa, a gente tenta prever todos os erros possíveis e como tratar aqueles erros. Só que às vezes tem erro que a gente não sabe direito por que aconteceu, né? A gente não estava imaginando que aquele erro poderia dar. Mas aí, o que a gente vai fazer então? A gente guarda um log, né? Então aconteceu o erro, vai falando aqui especificamente do caso do Java, né? Então no caso do Java tem o stack trace lá da exception, né? Então você pode logar esse stack trace lá num arquivo e aí quando der o problema, o sistema ele vai aparecer uma mensagem de erro e vai gravar esse log lá. Aí depois o desenvolvedor do sistema olhando para esse log, ele vai conseguir entender, ou espera-se aí que ele consiga entender o que aconteceu, para ele depois conseguir corrigir o programa dele, né? Ou corrigir o programa dele ou avisar lá, ver o que aconteceu no ambiente que causou aquele problema, porque às vezes o erro não é do programa, né? É um erro que vem do ambiente, né? Alguma conexão errada lá de rede, sei lá, alguma configuração errada de alguma coisa. Então isso vale para qualquer software, inclusive para o sistema operacional. Então se o sistema operacional tiver um esquema de depuração, né, fica mais fácil da gente conseguir usar o sistema, né? Assim, quando eu escrevo um programa para determinado sistema e ele dá um pau, eu vou lá ver o que aconteceu e aí eu consigo entender o que eu fiz errado no meu programa para ter dado aquele problema, tá bom? Mais coisas aqui, mais serviços. Alocação de recursos. Quando vários usuários ou várias tarefas estão executando simultaneamente, os recursos devem ser alocados a cada um deles. Por exemplo, memória é um recurso. Então, meu programa lá vai carregar, eu preciso usar a memória, o sistema operacional tem que alocar esse recurso para mim, tá bom? Então, ele vai ter algumas funções lá do sistema que eu chamo e que eu peço memória. Então, no caso do Java, eu dou new, né? Lá dentro do Java, eu dou new, eu ganho memória. Mas a máquina virtual, lá, a gente vai falar de máquina virtual no final aqui desse capítulo, mas quem já programa em Java já conhece lá a máquina virtual do Java. Então a máquina virtual do Java, em algum momento, se ela precisar de mais memória, ela vai ter que usar esse serviço do sistema operacional, vai pedir mais memória, né? E aí, enfim, tem outros recursos, ciclos de CPU, né? Então o escalonador lá, que a gente vai ver também em outro capítulo mais para frente, ele que controla qual processo que ele vai colocar na CPU. Então aí ele vai tira um pouco de um processo, põe para outro, depois tira, põe para outro. Então tudo cabe ao sistema fazer essa alocação desse recurso aí também, que é a CPU, certo? Então aí para você fazer essa alocação, você pode ter um código geral de solicitação e liberação. Então quando você vai abrir um arquivo dentro de uma linguagem de alto nível, geralmente você vai usar uma função open, né? Que essa função lá por dentro, lá por baixo dos panos, ela vai usar alguma função open, vamos dizer assim, do sistema operacional. Então ela vai pedir para o sistema operacional abrir o arquivo. E a mesma coisa na hora de fechar, né? Vai ter um close lá, tá bom? Então determinados tipos de recurso podem ter um código que como que você faz para solicitar e depois como que você faz para liberar o recurso. Outro serviço que o sistema oferece, contabilidade. Então, isso é o quê? É para registrar o que aconteceu. Que aí isso é útil até para o próprio sistema
se aprimorando, né? Porque aí você fala, o que que a versão do Linux, Ubuntu, ou Ubuntu, sei lá como é que fala, Ubuntu, eu acho, do a versão 1 para o 2, o que que mudou? Ah, ele está mais eficiente no uso da alocação de memória. Como que ele melhorou isso? Muitas vezes foi vendo esses arquivos aqui que tinha as estatísticas do que acontecia no sistema. Então, a versão 1 lá do Ubuntu, ele fazia contabilidade do que estava acontecendo, ele ia registrando quanto usuário entrou, o que, que ele alocou de memória, como é que foi, como é que não foi, quanto tempo o processo ficou esperando na fila, né? E aí depois, olhando para esses dados, aí a gente consegue melhorar o sistema, tá bom? Então é um tipo de serviço que o sistema oferece. Depois, acho que por último agora, proteção, acho que é isso por último. Proteção e segurança, né, que são duas coisas diferentes, tá? Proteção é uma coisa e segurança é outra. A gente vai ter um capítulo também só para falar disso. Os proprietários da informação armazenada em um sistema de computador multiusuário ou em rede podem querer controlar o uso dessa informação. Processos concorrentes não deverão interferir uns nos outros. Então isso tem a ver com proteção, tá? Então o teu arquivo ele está protegido. Aí para você acessar aquele arquivo você tem que conseguir logar com aquele usuário. Então você tem que ter a senha dele, né? Um processo não pode invadir a área de memória do outro. Isso tem que ser protegido pelo sistema operacional, tá bom? Porque às vezes isso pode acontecer de forma acidental, né? Então a proteção ela é mais nesse sentido de proteção contra, digamos, problemas internos, tá? Que muitas vezes é involuntário, tá? Ele vem por uma imperícia de quem estava mexendo no sistema ou de quem estava programando o programa lá que está em execução, tá bom? A proteção envolve garantir que todo o acesso aos recursos do sistema é controlado, tá? Então isso é a proteção. Agora a segurança. Segurança do sistema contra estranhos, tá? Então segurança ela está sempre atrelada a uma ameaça externa e que geralmente ela vai ser intencional, tá bom? No geral ela é intencional. É alguém que está querendo invadir a tua máquina para roubar a senha lá do teu cartão de crédito, se quer dizer, senha não, né? Cartão de crédito não tem senha. Vai roubar o número do teu cartão de crédito, né? Vamos supor, né, que você gravou e salvou isso no arquivo e alguém está tentando invadir a tua máquina para descobrir isso. Não, na verdade, assim, vou dar um exemplo mais realista, né? Seria alguém tentando invadir bem na hora que você está fazendo o pagamento, né, com o cartão, aí alguém está tentando invadir o sistema lá do e-commerce que você está comprando, né? Então isso aí tipo, tem a ver com segurança, né? Evitar esse tipo de situação. Isso se estende para defender dispositivos de entrada e saída externos contra a tentativa de acesso inválidas. Tá? Então a proteção ela também envolve a entrada e saída, né? Proteger dispositivo de entrada e saída. Né? Você fala, eu sou um cara que eu estou tentando acessar a impressora que não é minha, né? Estou tentando fazer um acesso para, sei lá, para imprimir o meu documento, né? Acho que não tem outra, não tem outro uso que eu poderia fazer da impressora. Eu tenho que ter essa segurança aí para não deixar o cara que é usuário lá, que não é usuário do sistema, né? Fazer mau uso desse recurso. Se um sistema tiver que ser protegido e seguro, nele devem ser instituídas precauções. Aí tem uma máxima, digamos, da parte da segurança, que é assim: uma cadeia é tão forte quanto seu elo mais forte, ou quanto seu elo mais fraco. Ou você pode substituir cadeia por corrente, tá? Acho que com corrente fica mais fácil a frase, né? Então, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, tá bom? Se você tiver uma corrente de chumbo e aí você tiver um elozinho de papel,
a hora que você puxar a corrente, ela vai estourar ali no elo de papel, tá bom? Então, ou seja, né, se você, vamos supor, você tem, pensando na segurança de um banco, né? Aí então você tem lá um monte de segurança, tudo blindado, tal, lá na porta da frente. Só que aí você tem uma porta do fundo de madeira, que é tipo aquelas madeirinhas bem fininhas, o cara dá uma pesada e destrói. E aí você não põe nenhum segurança ali. Então, tipo, quando o cara for atacar e for tentar te assaltar, ele não vai assaltar pela porta da frente, ele vai assaltar pela porta de trás, que você esqueceu de proteger. Então, quem faz o ataque, ele sempre vai buscar a vulnerabilidade maior do teu sistema. Então, por isso que a tua segurança ela sempre tem que ter essa frase em mente. Uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, tá bom? Aí, quando a gente for falar mais disso, a gente vai explorar melhor esse tema em outro capítulo. CLI é a interface de comando do sistema operacional, tá? Command Line Interface. Então, essa interface de comando, ela permite a entrada direta de comando. Então, às vezes, ela é implementada no próprio kernel, tá? Ela está grudada com o kernel, não tem como soltar, né? Não é uma coisa que você fala, eu quero instalar um outro, não. Tipo, ela já vem junto com o kernel. E às vezes não, às vezes ela está no sistema operacional, mas não está no kernel. Vocês lembram o que é o kernel, né? O kernel é o núcleo do sistema, é o que sempre vai estar rodando, é o mínimo que o sistema precisa para ele rodar. Aí quando o sistema for usar alguma coisa que está fora do kernel, ele vai carregando os programas dele, tá? Dele que eu falo do sistema, né? Então, às vezes, essa interface de comando, ela tá solta, ela é um programa que o sistema carrega quando ele precisa e depois, quando não precisa, ele descarrega, vamos dizer assim. Não sei se dá para... Essa palavra é boa de usar, mas enfim. Às vezes, múltiplos tipos implementados. Então, você tem vários shells lá diferentes, que aí o usuário escolhe qual que ele gosta mais, tá bom? Principalmente, busca um comando do usuário e o executa, tá? É o que esses shells fazem, tá bom? A gente dá o comando e esse comando, muitas vezes, ele nada mais é do que carregar um programa, né? Então, tanto é que quando a gente tem muitos programas que a gente instala no nosso computador, e aí depois a gente consegue abrir o programa por um comando que a gente dá lá no prompt, né? A gente vai lá e digita o nome do programa, dá enter e aí aquele programa é carregado. Então, ou seja, o comando muitas vezes é só o nome de um programa que vai ser executado, tá bom? E aí no segundo caso, que é esse caso do programa aí, né, que eu estava falando, a inclusão de novos recursos não exige modificação do shell. Então, quando você instala um novo programa no teu sistema operacional e esse programa vai ficar disponível para você rodar ele a partir do shell, isso não significa que você vai ter que reinstalar o teu shell, né? Que você vai ter que ter uma versão atualizada, não tem nada a ver, tá bom? Nos sistemas aí que a gente está acostumado a usar, geralmente tem lá uma variável de ambiente, né, que é o path, e aí você adiciona nesse path o caminho do programa lá que você quer executar. Ou então é uma pasta que ela já está no path do shell, né? E aí quando você digitar o comando, ele vai buscar naquela pasta. Né? Ele vai falar, esse nome aqui, como que eu sei executar isso aqui? Ele vai lá, vai olhar naquela pasta, vai ver, tem algum programa com esse nome? Tem. Ah, então roda aí. Certo? Então isso não altera o shell, o fato de você colocar um novo programa lá naquela pasta. Interface com o sistema operacional. Agora a gente está desmembrando os serviços, né? Que a gente tinha listado todos os serviços, agora a gente está olhando aí para cada um desses serviços aí. Então, aí então a gente falou da interface de comando, agora vamos falar da interface amigável, né? Que a gente vê lá bonitinha, né? Então, normalmente é o mouse, o teclado e monitor, né? Que a gente conhece já. Bom, essas aqui a gente fala só para não dizer que não falou, né? Ícones representam arquivos, programas ou ações, né? Ou etc.
Diversos botões do mouse sobre objetos da interface causam diversas ações, né? Passa por cima, aparece uma informação, dá um clique com o direito, acontece uma coisa, um duplo clique com o esquerdo, acontece outra coisa. Por aí vai. Quem inventou, né, esse tipo de interface não foi o Windows, né, que a gente às vezes acha que foi o Windows, foi a Xerox, né, não, ou seja, não foi a Microsoft, né, foi a Xerox. Quem não assistiu ainda, tem um filme que é Piratas do Vale do Silício, que chama, que ele mostra a história como é que chama? Agora me fugiu o nome do cara, do Steve Jobs, né, e do Bill Gates também, né? Que ele conta um pouco da Microsoft, um pouco da Apple, né? É, e aí lá eles contam essa história da invenção do mouse, né? Que o cara que inventou o mouse, a equipe, que inventou o mouse, eles mostraram isso. Sempre tem alguém que brocha as nossas boas ideias, né? Às vezes isso acontece, né? Então os caras tiveram a boa ideia, só que a Xerox não gostou da ideia. Achou que tipo aquilo era, sei lá, não era viável para vender, né? E aí aí eu vou contar o filme, não vou contar. Então quem ficar com curiosidade, vê o filme lá, para ver como que a história termina aí que eu falei. Mas a história do filme é muito maior do que só isso, né? Isso aí é um pedaço do filme, tá? Então lá no filme, um pedacinho lá, ele vai contar essa história aí da invenção do mouse, das janelinhas, dos cliques e tal. E aí você vai entender tá bom, vai, você vê lá, vai, não vou mais dar spoiler. Muitos sistemas agora incluem as duas coisas, né? A interface de comando e a interface gráfica. É, Tá bom, vai, vou pular aqui. Ele está falando dos Apple, macOS, né? O Windows, o Unix, tal, o que eles disponibilizam. Tá bom, vou pular. Chamadas do sistema, agora vamos para outra categoria de serviços aí. Interface de programação para os serviços fornecidos pelo sistema operacional. Então, quando a gente fala assim de chamada de sistema, como que a gente faz essa chamada de sistema? Tem uma API, né? Então, aqui, ó, tá escrito aqui, né? API, né? Então, certo? Tem o conjunto de funções lá, que aí você quer usar aquilo, você vai olhar para a API lá do sistema operacional, que ela está em alto nível, né? Em vez de você ficar fazendo chamada direta do sistema, né? Em baixo nível, vamos dizer assim. Normalmente escritas em linguagem de alto nível, por exemplo, C, C++, tá bom? Aí aqui ele está falando o nome das APIs aí, ó. Então do Windows é Win32. Aí tem os sistemas POSIX, né? O POSIX ele é um padrão, tá? De sistema operacional, tá bom? Ele não é assim um sistema operacional simplesmente. Ele é um padrão, tá bom? Tanto que ele fala aqui, ó, Unix, Linux, macOS, eles seguem esse padrão POSIX, tá bom? Aí tem no caso da Java Virtual Machine, ela tem a API dela também, tá bom? A Java Virtual Machine ela não é um sistema operacional, né? Mas enfim, a gente vai falar de máquina virtual daqui a pouco. E na verdade a gente vai até falar de máquina virtual num sentido mais amplo, né? Do que a máquina virtual do Java, tá bom? Mas enfim, agora sim, como que a gente usa a máquina virtual do Java? Tem uma API também, certo? Beleza, um exemplo de chamada do sistema. Aqui eu quero copiar o conteúdo de um arquivo para outro, tá? Então geralmente lá no alto nível a gente vai chamar uma função que passa lá um nome de um arquivo de origem e o nome de arquivo de destino, ponto final. E aí esse vai ser o comando de cópia. Só que isso lá no baixo nível, lá no código do sistema, na verdade assim, né? Para você executar isso, tem uma série de chamadas de sistema que você vai ter que fazer, né? Só que aí a API do sistema operacional, ela pode te dar uma função mais palatável, né? Então ela pode te oferecer as primitivas e também uma que resume, né? Assim, uma que
que faz uma tarefa maior, como por exemplo, copiar de um arquivo para o outro. Mas para copiar de um arquivo para o outro, exige pequenas chamadas de sistema, né? Então, por exemplo, ó, o que ele tem que fazer? Ele tem que adquirir digamos, o lock do arquivo, né? Então, assim, eu quero permissão, né, para mexer nesse arquivo. Então, ele vai chamar a função que pega isso. Pegou a permissão. Aí, depois ele vai escrever alguma coisa lá na tela, né? Vai falar assim, ó, consegui abrir o arquivo, né? Aí você digita para mim aí sei lá, o nome do arquivo de destino, né? Aí o cara digitou, aí beleza, você aceita essa entrada. Aí agora você pega o nome você adquire, né, o lock do arquivo de saída. Então se ele não existia ainda, você vai criar, né? Nesse caso aqui não está entrando nesses méritos. Aí depois, na verdade aqui, eu acho que aqui eu não sei, Ah, tá. Não, desculpa. Eu li isso aqui de uma forma errada. Então volta a fita. Volta a fita. Vamos começar de novo, ó. Que aqui ele está dizendo assim, ó, como que eu vou pegar o arquivo de entrada, né? Primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou imprimir alguma coisa na tela, aí o cara vai digitar o nome do arquivo de entrada que ele quer copiar. E aí eu vou aceitar essa entrada, eu vou pegar esses dados. Então esses dois comandos, eles concluíram essa ação aqui, ó, que era pegar esse arquivo aí, tá bom? Agora o de saída, mesma coisa, ele vai ler da tela, vai ler vai escrever na tela, ó, digite o arquivo de saída, depois ele vai aceitar esse a entrada que o usuário deu, ele vai gravar, né? Aí agora sim, ele vai abrir o arquivo de entrada, né? Aí tem que ver, ó, mas e se não existir esse arquivo, né? O cara digitou um arquivo que não existe. Então tem que ter um if lá, if não existe, aí ele aborta, mostrando alguma mensagem de erro, né? Que aqui também está resumido. Geralmente ele vai abortar, mas ele vai, antes de abortar, ele vai imprimir uma mensagem de erro, né? Depois, se não abortou, aí ele vai criar o arquivo de saída, né? Só que aí, dependendo do caminho, porque você pode digitar um caminho lá, aí o caminho não existia, né? Aí ele vai imprimir uma mensagem de erro e vai abortar, né? Beleza, conseguiu pegar lá, abrir o arquivo de entrada, criar o arquivo de saída, aí ele vai fazer o looping aqui, ó. Aí ele vai ler ele não vai ler tipo tudo de uma vez, né? A gente não consegue ler tudo de uma vez. A leitura ela é sempre feita em blocos. Depois, quando a gente for estudar lá como que funciona a HD, né? A gente vai ver isso lá, que tem um bloco que ela lê, né? Aí então ele vai ler um bloco do arquivo de entrada e vai escrever esse bloco no arquivo de saída. Até que ele vai tentar ler um bloco e não vai ter mais, né? Então quando ele tenta ler o bloco e a leitura falha, é porque não tem mais, acabou o arquivo, né? Então ele lê um bloco, escreve esse bloco, lê o bloco, escreve. Aí leu, não conseguiu ler, falhou, então sai do loop. Saiu do loop, fecha o arquivo de saída, né? E aí escreve a mensagem aqui, ó, consegui e tal, fazer a cópia. E aí termina, tá bom? Então, isso tudo no detalhe aqui são várias chamadinhas de sistema que ocorrem para você fazer essa cópia de um arquivo para o outro. No Java agora, olhando em alto nível, né? Quando eu quero ler fazer só a leitura agora, tá? E simplesmente o que eu vou fazer, né? Aqui é que esse método ele está pairando no ar aqui. Na verdade, esse método ele é um método de uma classe que eu nem sei qual classe que é, né? Agora não vou saber de cabeça, mas ela provavelmente ela é de uma classe que tipo ela já representa o buffer de leitura, né? Então, quando eu criei a classe, quando eu instanciei o objeto, né, dessa classe, eu já disse qual era o arquivo que eu queria ler, tá bom? Eu acho, se eu não me engano, é isso, tá? Aí eu faço a leitura. Agora. Não, é isso, é isso. Tá bom. Desculpa que eu só tava tentando aqui ver o que, que é o que. Agora eu acho que eu sei. Porque aí então, quando você chamar esse método,
Aí você vai falar, ó, a partir de qual lugar que você vai ler do arquivo, tá? Então você pode estar querendo ler a partir do centésimo byte do arquivo. Então você vai falar aqui, a partir do centésimo byte. Quantos bytes você quer? Ah, eu quero 50 bytes. Então você vai passar os 50 aqui. Aí essa informação, esses dados que vão ser lidos, aonde que eu vou guardar? Nesse vetor de bytes aqui. Tá bom? Então, uma chamada de alto nível. Aqui você não tá, tipo, olhando aqui no baixo nível, aqui que você tem um laço, que vai ler um bloco, que não sei o quê. Isso é abstraído da gente, que aqui é programador, que vai usar a API do Java. Tá bom? Então, isso aqui essa aqui é a vantagem de usar uma API. A API ela vai esconder da gente os detalhes sórdidos aqui do que está acontecendo por baixo. Certo? Implementação da chamada do sistema. Normalmente, um número associado a cada chamada do sistema. Então, a gente gosta de chamar a função por nome, né? Mas lá no baixo nível, isso é um número, né? Então, chama a função 4. Chama a função... Imagina, a gente programar ia ter que ter uma tabela do lado, né? Ah, qual é o número da função que eu quero chamar? A interface de chamada do sistema mantém uma tabela indexada de acordo com esses números. A interface de chamada do sistema invoca a chamada do sistema no kernel e retorna o status e quaisquer valores de retorno, tá bom? Certo, né? Você faz a chamada do sistema e às vezes vai voltar alguma coisa, né? Sei lá, você leu, quando você faz abre o arquivo, por exemplo, aí você quer saber se conseguiu ou não conseguiu abrir, né? E se não conseguiu, qual foi o erro que deu, né? Então tudo isso vai ter um código. Então se voltou 1 é porque deu certo, se voltou 2 é porque o arquivo já está sendo usado por outro usuário, se voltou 3 é porque o caminho que você passou está incorreto. Tá? Então cada erro vai ter o seu código, né? E que vai ser devolvido, né? Quando você executa a função, ela retorna ou devolve, né? Eu gosto mais de falar devolve do que retorna. Então ela devolve um valor que representa o status do que aconteceu aí. Quem chama não precisa saber nada sobre como a chamada do sistema foi implementada, né? Isso é um conceito aí de encapsulamento, né? De engenharia de software. Só precisa obedecer a API e entender o que, eu que grifei isso aqui, tá? Então entender o que o sistema fará. Você não precisa entender como o sistema fará, tá bom? Então nesse caso aqui, eu só preciso entender que o sistema vai copiar um arquivo para outro. Eu não preciso entender todos esses detalhes aqui. Então é só o que, não o como. A maioria dos detalhes da interface do SO são ocultados do programador pela API. Beleza. E aí, só para relembrar aquela história lá que a gente já falou de modo kernel, modo usuário, né? Então, quando eu faço uma chamada, por exemplo, open, né? Quero abrir um arquivo. Eu estava no modo usuário. Eu fiz a chamada de sistema. A chamada de sistema, como ela está implementada lá dentro do sistema, então ela vai ser executada em modo kernel, tá bom? Então ela vai... Aí aqui está a tabelinha, né? Então eu falei, ó, executa a chamada, a função i, né? Um código i. Aí então o kernel, né, ele vai ser acionado lá pelo código, né? Qual é a função. E aí em modo kernel ele faz lá tudo que ele tem que fazer, tá? Eventualmente fazendo outras chamadas de sistema aqui dentro, né? Terminou, aí ele devolve lá o que ele tiver que devolver e aí vai trocar de volta para o modo usuário. Quando voltar da chamada, né, que o cara fez, quando voltar desse open aqui, ele volta para o modo usuário. Certo? Eu não entendi esse relacionamento do SO aqui, mas tudo bem. Exemplo de biblioteca C padrão. Então, por exemplo, um programa em C, né? A função printf que a gente está acostumado a usar, né? Que é da biblioteca aí stdio, né? Então ela é de uma biblioteca padrão do C que dentro dela ela tem lá as funções que fazem a chamada de sistema. Então eu, programador C, eu escrevo printf. Só que quando isso é compilado, né, para dentro do meu sistema Windows, por exemplo,
ele vai fazer as chamadas de sistema do Windows, tá? Então, tipo, isso aí é a própria linguagem lá, o compilador que faz isso, né? Então, ele vai desmembrar esse printf em várias chamadas de sistema. Dependendo de onde isso foi compilado, né? Então, ou seja, printf é uma chamada da API do C. A API do C, lá dentro dela, ela vai ter que fazer chamadas de sistema. Só que ela tem que saber em qual sistema que ela tá, né? Porque a chamada de sistema não é padronizada, né? Cada sistema vai ter um nome diferente de função, os parâmetros, tal, certo? Beleza. Passagem de parâmetro na chamada do sistema. Coisas básicas, né? Que às vezes a gente nem se dá conta, né? Quando você vai chamar uma função, você tem que passar parâmetro, né? E como que você faz isso? Porque a gente está acostumado a pensar em alto nível, né? A gente faz a chamada da função, passa os parâmetros lá, né? Mas como que isso se dá, né? Então o sistema operacional ele precisa conhecer o hardware que ele está e ver como que o dado vai transitar entre aquelas peças que existem lá no hardware, né? Então, é, então, aí são três métodos, basicamente, né? O mais simples, a passagem de parâmetros é feita no registrador, tá bom? Então, por exemplo, se você vai fazer você vai falar assim, eu vou chamar uma função soma, né? Aí vai somar A com B. Então, o que que você vai fazer? Aí a função soma, você vai falar para ela assim, vai copiá-la num registrador 1, o número A, vai copiar no registrador 2 o número B, o registrador lá do processador, né? E aí você chama a função, você vai falar, ó, os parâmetros, a função, a chamada do sistema, ela vai especificar, né? Ela vai dizer assim, ó, eu recebo como parâmetro 2 inteiros, né? Esses inteiros, o primeiro inteiro, ele tem que ser copiado nesse registrador, o registrador 1. O segundo inteiro tem que ser copiado no registrador 2, tá? Ou então ela fala, ó, você vai ter que me passar um endereço, então em vez de você me passar os dois números, você me passa o endereço dos registradores que você copiou os números. Tá? Então você fala, qual é o registrador que está o número A? Qual é o registrador que está o número B? Né? Só que, mas não tem jeito, né? Isso que eu estou falando aqui, acho que não tem jeito, porque assim, como que. O que eu falei uma besteira, né? Falando aqui o português, claro, né? Porque, tipo assim, você vai passar o endereço para ele, mas como que você vai passar o endereço? Né? Como que você vai passar? Então, não tem jeito. Então, apaga isso que eu falei. Porque, assim, para você passar algum parâmetro, você tem que, então, dentro desse método aqui, que é o de passar no registrador, o único jeito que você tem de passar parâmetro é colocar em algum registrador. Então, tipo, a função, ela está esperando que você sabe qual é o registrador, né? Então, para chamar essa função, você vai ter que passar, copiar o valor no registrador 1 e copiar no 2. Aí depois você chama a função. E aí a função ela vai assumir que você copiou lá os parâmetros nos registradores corretos, certo? Então isso tem que ser especificado, tá? Então, ou seja, para você desenvolver um sistema operacional, você vai ter que conhecer, desculpa, você vai especificar, né, na tua API, né? Você vai falar assim, para você chamar essa função, você tem que saber que eu vou assumir que você vai copiar a informação nesses registradores aqui. Que aí a minha função ela vai lá e usa esses valores de lá. Certo? Qual que é o problema disso? O problema é que às vezes a tua função ela recebe parâmetros demais, né? E aí ela tem mais parâmetros do que os próprios registradores que você quer ter à disposição. Então não dá, né? Ela é limitada pelo número de registradores, tá bom? Então qual é outro jeito de fazer isso? Você pode armazenar os parâmetros num bloco, tá? Da memória, ou tabela, tá? Que você quiser chamar de tabela.
Então você vai colocar os parâmetros na memória RAM, tá? Não nos registradores do processador. E aí você vai passar no registrador o que vai ser o parâmetro? Ele vai ser, digamos, um ponteiro, né? Ele vai ser um ponteiro para aquele endereço da memória. Tá? Então, a função, vamos supor, então tem uma função que ela recebe lá um monte de parâmetros, né? Aí eu vou falar assim, em vez de eu colocar ela como uma função que recebe um monte de parâmetros, eu vou especificar ela como uma função que recebe um parâmetro só. E aí usando a técnica de passar o parâmetro no registrador. Só que qual vai ser o parâmetro que você vai passar no registrador? Vai ser o endereço da memória RAM onde estão os outros parâmetros, que são os parâmetros que eu quero de fato, né? Certo? Então, tipo, essa é a outra técnica que tem. Primeiro você salva os parâmetros na memória, depois você passa o endereço de memória do bloco onde estão os parâmetros para a função. Você passa usando o jeito aqui que é de passar no registrador. Ou seja, né? No frigir dos ovos, a gente está dizendo que o único jeito que tem de você passar parâmetro para uma função numa chamada de sistema, né? Olhando agora para o baixo nível da coisa, é copiar no registrador. Ou você copia os registradores, ou os parâmetros diretos nos registradores, ou você vai copiar no registrador o endereço de memória onde a função vai olhar lá os parâmetros, tá bom? Mas você não tem como fugir disso aqui, de ter que copiar lá no registrador. E por último, outro jeito de fazer. Os parâmetros eles são colocados ou então empurrados na pilha pelo programa e retirados da pilha pelo sistema operacional. Isso aqui, pessoal, vocês vão entender melhor. Eu não sei se é no terceiro capítulo, mas quando a gente for começar a falar de processos, tá bom? Então, quando a gente for falar de processos, a gente vai ver que dentro da região de memória do processo, são duas partes diferentes. Uma é a pilha, tá? Então, a pilha, porque a pilha ela tem a ver com quando vocês estão chamando uma função aí dentro do teu programa, né? Aí você chama outra, e aí dentro dessa outra você chama uma outra. Aí você tem uma pilha de execução que vai guardando os endereços dessas funções, porque aí depois quando você vai voltar, você tem que saber em que ponto que você parou, né? Dentro da função que chamou a outra, né? Então, geralmente a gente comenta essas coisas quando a gente está falando de recursão, né? Então, quando a gente vai falar de recursão, geralmente a gente explica que tem a pilha lá de recursão. Essa pilha é uma região de memória separada dentro do seu processo, tá bom? Então, mas ela é uma região interna do teu processo, tá bom? Então você pode tipo copiar nessa pilha aí, tá bom? Dos dois jeitos você está copiando na memória os parâmetros e você vai jogar no registrador o endereço de onde isso está. A única diferença aqui dessas duas técnicas aqui é que em uma delas você vai copiar nessa região específica da memória, que é a região usada para pilha, tá bom? Tem o heap e tem a pilha, né? O heap é onde a gente aloca para as variáveis que a gente usa, quando você dá um new lá no Java, né? Ele vai alocar usando esse espaço do heap. Quando a gente vai chamando função, ele vai empilhando lá nessa pilha, né? Os parâmetros, vai empilhando um monte de coisa lá, né? Que tem a ver com o fluxo aí de qual função você está chamando uma dentro da outra, né? Certo? Então são duas regiões de memória distintas, só que elas fazem parte da região de memória do processo. Métodos de bloco e pilha não limitam o número ou a extensão dos parâmetros sendo usados, certo? Aí você tem o limite, tudo tem um limite, né? Mas assim, esse limite é o limite que o teu processo tem de memória, tá bom? Que em última instância aí vai ser quase que a tua memória RAM inteira, né? Porque um processo ele pode ocupar a tua memória RAM inteira aí, né? Basicamente, né? Passagem de parâmetros via tabela. Agora tá o desenho, né? Acho que eu vou pular. É o desenho, tá? Eu vou pular isso aqui, vai. É que esse livro, ele às vezes, ele tem uns desenhos que às vezes eu acho meio
até desnecessários, eu diria, né? Ah, carrega aqui no registrador o endereço X, aí depois, vou pular. Tipos de chamadas do sistema. Controle de processo, gerenciamento de arquivo, gerenciamento de dispositivo, manutenção de informações e comunicações. São os tipos diferentes aí de chamadas, né? Deixa eu dar um bico na minha água aqui. Acho que a gente até falou disso lá já, né? Desses tipos aqui de chamada de sistema, tá bom? Execução, agora execução olhando para o DOS, que é monotarefa, tá? Então eu consigo executar um processo de cada vez só, tá? Então aqui, ó, o sistema, quando ele não tinha nenhum processo executando, então o kernel dele está aqui, aí tem o interpretador de comandos lá e tem a memória livre, né? Quando eu carrego um processo na memória, no DOS, ele deixa o processo sobrescrever um pedaço do interpretador de comando. Porque o DOS, na época do DOS, o hardware era tão limitado que esse tipo de técnica fazia sentido, né? Então você vai falar assim, eu tenho tão pouco espaço em memória que eu, tipo, sabe, eu vou deixar o programa invadir, digamos, um pedaço do próprio interpretador de comando. Aí quando o processo terminar, aí eu recomponho aqui de novo. Porque, por exemplo, ó, quando você dá um comando, ou seja, você não vai dar mais nenhum comando no prompt enquanto esse programa não terminar. Então a tua capacidade de pegar um comando, interpretar esse comando, buscar lá, ver qual é o programa que você vai ter que executar. E isso aí tipo, é um código, né, que faz isso. E esse código ele estava na memória. Esse código você não precisa dele agora. Porque tipo, o usuário não vai conseguir digitar outro comando, porque ele está executando esse processo aqui. Então, tipo, esse trechinho de programa aqui, lê lá o teu comando, busca lá qual é o programa, esse trechinho você pode arrancar ele da memória, tá bom? Então, enfim, é aquela coisa, tipo, é o cara que está contando as moedas de 10 centavos que ele tem no bolso para ver se ele consegue pagar a passagem do busão, entendeu? Então ele está tipo espremendo aqui tirando aqui tudo que ele puder tirar da memória para deixar o máximo possível de espaço para o processo executar, tá bom? Esse era o DOS. Execução no FreeBSD é um outro tipo de sistema aí. Esse é multitarefa, tá? Eu anotei aqui a sigla BSD, acho que está no slide, está mais para frente. Eu não lembro de cabeça. Depois vai aparecer, aí a gente vai ver lá, tá bom? Qual que é acho que é Berkeley, que é da Universidade de Berkeley. System, o D, eu não lembro o que é. Distribution, sei lá. É algum sistema lá que foi feito em Berkeley. Beleza. Então agora ele é multitarefa, né? Então tem o kernel, ele sempre vai ficar na mesma posição da memória, tá? O kernel não muda de posição. Então lembra que lá no boot, né? Quando a gente carrega, aí vai carregar o kernel a partir de um certo endereço e lá ele vai ficar, tá bom? Agora já o resto não, né? O próprio interpretador, né? Ele pode dançar aqui na memória. Quando, vamos supor, você terminou um processo B aqui. Aí você lembra que a gente falou que o interpretador, nesse caso aqui, ele não é parte do kernel, porque tem um interpretador que está junto com o kernel, né? Nesse caso não é, né? Então, de repente, o usuário pode derrubar o interpretador e carregar um outro, né? Ele pode ter três interpretadores diferentes, ou mesmo que ele tenha um só, mas o sistema ele pode querer jogar isso aqui para outra região de memória, tá? Vamos supor que depois a gente vai falar de gerenciamento de memória, né? Em outro capítulo. Mas vamos pensar assim, primeiramente, vai o jeito mais básico, que seria tipo assim, o programa ele está num bloco da memória, né? Então se ele está num bloco, aí vamos supor, eu quero aumentar aqui esse bloco, né? O meu programa vai precisar de mais espaço. De repente eu posso arrancar esse interpretador daqui e jogar para cá, ó, para liberar mais espaço para o processo C. Então o interpretador ele pode ficar dançando aqui, ó,
na memória. E os processos também, tá? Então eu posso ter vários processos na memória, eles podem ser deslocados de um lugar para outro, né? Programas do sistema. Programas do sistema oferecem um ambiente conveniente para desenvolvimento e execução do programa. Eles podem ser divididos em manipulação de arquivo, informação de status, modificação de arquivo, suporte à linguagem de programação, carga e execução do programa, comunicações, programas de aplicação. A visão do sistema operacional pela maioria dos usuários é definida por programas do sistema e não pelas chamadas do sistema reais, propriamente ditas. Acho que a gente está chovendo um pouco no molhado aqui, né? Acho que a gente está chovendo um pouco no molhado. Acho que eu não preciso comentar aqui. Aqui é um trace aí, ó, no sistema Solaris, né? Aí ele tem esse dtrace que é um comando, né? Então, quando eu vou executar um script, eu posso querer fazer um trace aqui do que aconteceu, né? Aí eu vou usar então esse comando dtrace lá no Solaris e aí eu executo aqui o que eu queria. E aí ele vai fazer o log, né, do que aconteceu. Inclusive mostrando, ó, em qual era o modo que foi executada cada chamada. Então, quando eu executei esse script aqui, ó, o que aconteceu? Ele fez essa chamada aqui, e aí dentro dessa ele fez essa, é uma chamada recursiva, né? A setinha para a direita, ela está indicando que entrou. Não é recursiva, desculpa, tem um underline embaixo aqui, né? É o mesmo nome, mas tem um underline, então é outra função, né? Então essa função, eu entrei nessa função aqui. Aí ela chamou essa outra aqui, ó. É a irmã gêmea dela, só que tem um asterisco embaixo. Aí dentro dessa aqui, ó, ela chamou essa outra aqui, ó. Aí terminou essa outra, ó, setinha para a esquerda, terminou essa outra. Aí ela chamou essa outra, aí terminou essa outra. Aí ela chamou essa. Tudo isso aqui, ó, tava tudo em modo usuário, ó. Então, lembra que tem chamada do sistema, ela não necessariamente ela executa em modo kernel. Ela só vai executar em modo kernel se essa função está no kernel. Porque lembra que o sistema não é só o kernel, né? Então o kernel, lembra que a gente até falou de microkernel, né? De ter um kernel mais enxugado, dependendo da situação, né? Até acho que talvez na aula de hoje talvez a gente vá comentar isso de novo. Beleza, aí a hora que eu fiz essa chamada aqui, ó, dessa função, aí sim ela entrou em modo kernel, tá bom? Aí dentro dela ela está fazendo outras chamadas aqui também em modo kernel. Chamou getF, aí que chamou isso aqui, terminou, tá bom? Então o dtrace ele vai te mostrar tudo isso, ó, quando entrou, quando saiu de cada função. É só isso, né? Ele não está mostrando parâmetro, não está mostrando mais nada. Ele só está mostrando em qual função entrou, depois qual que saiu e qual modo que estava, se era modo usuário ou modo kernel. Programas do sistema oferecem um ambiente conveniente para desenvolvimento e execução de programa. Alguns deles são simplesmente interfaces com o usuário para chamadas do sistema, outros são mais complexos. Então, ambiente conveniente para desenvolvimento é o quê? É um debugger, né? Certo? Um debugador, né? Depurador, né? Debugador é boa. É um depurador, né? É o que? É um compilador, né? Acho que é um editor, né? Então, o sistema operacional, ele pode vir com um editor já nele, né? Para você programar e ficar sublinhado lá bonitinho as palavras-chave e tal, né? Gerenciamento de arquivo, cria, exclui e tal. Tá, isso aqui a gente já falou. Informação de status, né? Alguns pedem informação do sistema, data, hora, quantidade de memória disponível, espaço em disco, número de usuários. Então tem um monte de programa de sistema que oferece aí esse monte de status, de um monte de coisa, né? De data, de hora. Também, pessoal, às vezes eu quero às vezes pular um pouco as coisas porque eu acho que também a gente acaba chovendo no molhado, né? Ficar falando várias vezes a mesma coisa.
E porque essa matéria ela tem muita informação também, então, sabe, às vezes é bom também não carregar demais aí na tinta, né? Então tá bom, acho que isso aqui acho que a gente já falou, né? Ah, tem um aspecto aqui, ó, esse negócio do registro, né? Então aqui, ó, alguns sistemas implementam um registro usado para armazenar e recuperar informações de configuração. Então, é, isso às vezes até eu não sei, faz tempo que eu não uso Windows, né? Mas eu lembro que na época que eu usava, uma coisa que o pessoal pedia para fazer, às vezes para ver se a máquina melhorava, era limpar os registros. Porque às vezes, sei lá, você está usando o computador para caramba, aí conforme você vai usando, cada programa e às vezes a aplicação do usuário e às vezes programa do próprio sistema, ele vai guardando algumas configurações nesses registros, tá? Que são arquivos que guardam configurações dos programas, e que eles são chamados de registro, né? E às vezes o teu fica uma bagunça, entendeu? Você tipo configurou o negócio de um jeito ruim e você não sabe mais desfazer essas configurações. Então, para você, digamos que resetar essas configurações, aí a gente antigamente, né? Quando eu usava o Windows, eu fazia isso. Já fiz isso algumas vezes, já tentei fazer, né? Para ver se o sistema melhorava. Era tipo dar uma limpada nesses registros, tá bom? Então, enfim, então tem isso aí também no sistema, né? É um jeito padronizado de você guardar as configurações dos programas, tá bom? E tanto dos programas como dos programas do sistema também, né? Dos programas de usuário e dos programas de sistema. Modificação de arquivo, que pode, então, o teu sistema operacional ele pode vir já com editores de texto, né? Para criar e modificar arquivo. Depois você pode também instalar outros, se você quiser. Provavelmente vai querer, né? Comandos especiais para pesquisar conteúdo de arquivos ou realizar transformações de texto. Que tem aqueles negócios que usa a expressão regular, né? Não sei se vocês conhecem, né? Com expressão regular dá para você fazer umas buscas e umas modificações de texto mais invocadas, eu diria, né? Suporte à linguagem de programação, então compiladores, assemblers, depuradores, interpretadores, enfim. Carga e execução de programa, carregadores, editores de vínculo e sistemas de depuração para linguagem de alto nível e de máquina, né? Esses editores de vínculo aqui, eles têm a ver com, às vezes um programa ele é dividido em vários módulos, né? E aí você vai compilando os módulos separadamente e depois você quer fazer um compilado de coisas diferentes, assim, de vários módulos ao mesmo tempo. E aí tem todas essas dependências, né? Então, esse módulo aqui depende desses outros dois e que dependem desses outros aqui. Então, esses são os vínculos aí, né? Que tem de um módulo para o outro. Então, na hora de você gerar lá o teu executável, você primeiro vai compilar esses módulos, depois você tem que conseguir fazer essa edição dos vínculos aqui, né? Mexer, juntar lá um módulo com o outro e tal. Comunicações oferecem mecanismo para criar conexões virtuais entre processos, usuários e sistemas de computação. No caso lá de socket, por exemplo, né? Você vai abrir um socket, que é uma via de comunicação lá, tem as chamadas do sistema para você fazer isso. Projeto e implementação do SO. Algumas técnicas provaram ser bem sucedidas, tá? Isso não tem uma receita, né? Você vai fazer, faça assim, né? Mas tem alguns jeitos aí que já são mais conhecidos aí porque são bem sucedidos. Estrutura interna de diferentes sistemas operacionais pode variar bastante, não tem uma única estratégia que deu certo, né? Cada uma tem os seus ganhos e os seus lados positivos e outros negativos, né? Quando confrontado com outras, né? Afetado pela escolha do hardware e tipo do sistema que você quer, né? Então se falar um hardware de celular, por exemplo, é bem diferente de um hardware de um laptop. Então você não vai ter o mesmo jeito, não é o mesmo sistema operacional e às vezes não é a mesma estrutura, né, de implementação, né? Afetado. Tá, já li isso aqui. Objetivos do usuário e objetivos do sistema.
né? Então o usuário, o que que o usuário quer, né? Ele quer que o sistema seja conveniente de usar, né? Então uma coisa fácil, tal, fácil de aprender, né? Ninguém quer gastar lá um tempão para descobrir como é que aquele negócio funciona. Às vezes, assim, geralmente, né, por mais que os sistemas, eles hoje em dia, né, os sistemas de, falando agora de PC, né, de laptop, essas coisas, os sistemas, eles têm uma forma bem similar de trabalhar, só que quando a gente troca de um para o outro, a gente perde um tempinho, assim, batendo cabeça. Então, se você só usa o Windows e aí você começa a usar Mac, você vai ficar, macOS, né? Você vai ficar um pouco perdido no começo. Apesar de tipo de ser bem similar, você vai ficar um pouco perdido no começo. E às vezes você vai xingar, né? Você vai falar, puta, esse negócio aqui não presta, que não sei o quê. Mas é mais por uma questão de hábito mesmo. Porque o contrário também vai acontecer. Se o cara só usa Mac, macOS, né? Aí o cara começa a usar Windows, ele vai também bater um pouco de cabeça. Tá? Mesma coisa para o Linux. Então, às vezes a gente tem né? Eu não vou instalar o Linux na minha máquina que eu tenho medo de não conseguir usar, né? Se falar com a minha mãe, por exemplo, ela vai falar isso, né? Mas na verdade eles são muito similares, tá bom? São fáceis de aprender, né? Só tem um tempozinho ali que o cara precisa ter paciência para se acostumar com o sistema. Outra coisa que o usuário quer também, que o sistema seja confiável, né? Então eu não quero perder os meus arquivos, né? Estou fazendo lá meu TCC, de repente some os arquivos lá, né? Então o sistema tem que ser confiável, né? Não é aquela coisa de tela azul toda hora, né? Não sei como é que o Windows está hoje em dia, mas antigamente tinha até essa piadinha da tela azul, né? Porque toda hora dava tela azul, né? Toda hora não, velho, mas dava tela azul várias vezes. Era quando o sistema caía num erro lá que ele não conseguia tratar. Quer que o sistema seja seguro também, né? Então você não quer que alguém invada o teu computador e roube as tuas informações. E quer que ele seja rápido, né? Você não quer clicar lá no negócio e ficar um tempão esperando. Objetivos do sistema. Para quem faz o sistema, quer que ele seja fácil de projetar, né? Fácil não só de projetar, mas de implementar e de manter, né? De fazer manutenção. Além de ser flexível, né? Então se fala, eu quero alterar aqui um pouco do sistema, eu não, isso é também assim, esse princípio de engenharia de software, né? Na verdade, não é só de um sistema operacional, é de qualquer software que você quiser projetar. Você quer que ele seja fácil de projetar, fácil de implementar, fácil de fazer manutenção. Você quer que ele seja flexível, né? Confiável e livre de erro, eficiente, enfim, tudo que qualquer programador deveria querer para qualquer software que ele vá desenvolver, né? Princípio importante para separar, né? Quando, aí agora pensando no sistema operacional. E que também, na verdade, isso também se aplica a outros softwares, tá? Que é o que? Separar a política de mecanismo, tá? O que a gente está dizendo aqui que é política? É o que será feito, tá bom? E o que é mecanismo? É como isso vai ser implementado, tá bom? Então, por exemplo, política, né? Uma política, você vai falar assim, uso, permissão, vai de arquivo. Então, cada usuário é dono, por padrão, né? Quem criou o arquivo, ele é o dono daquele arquivo e, por padrão, só ele pode alterar esse arquivo. Só ele pode apagar, né? Fazer coisas assim. Por padrão, quem não aí também vai, só ele pode ler, vai por padrão, né? Um outro usuário, ele não consegue nem ler esse arquivo, né? Mas aí eu quero que o usuário consiga, tipo, o dono, né? Só o dono do arquivo possa modificar as permissões desse arquivo. Aí, se ele quiser dar a permissão de leitura para outro usuário, ele vai lá fazer isso. Então, tudo isso que eu descrevi aqui agora tem a ver com política, que é assim, qual é a política do sistema, como que ele lida com isso, né? Eu não estou falando como isso vai ser implementado, né? Então, como isso vai ser implementado é um mecanismo, tá bom? Então, você fala, eu vou ter uma tabela, a gente até vai ver isso lá no capítulo, né?
as tabelas lá, então na linha da tabela é o nome do arquivo, na coluna é a permissão, se eu colocar tal coisa significa que a permissão é isso e aquilo, entendeu? Aí já tem a ver com o mecanismo, tá bom? Então a gente tem que separar bem essas coisas, tá bom? Por que que é interessante fazer isso? Para ficar fácil, para ter a tal da flexibilidade, né, que a gente quer. Então, quando eu quiser mudar a política, eu não precisar mexer no mecanismo, entendeu? O teu mecanismo ele vai te dar essa flexibilidade. Então, geralmente a política ela vai poder ser configurada sem você precisar alterar o mecanismo. Então, se falar, quero mudar o padrão agora. O padrão é que quando o cara cria um arquivo, por padrão os outros usuários têm acesso de leitura. Não de edição, mas de leitura pelo menos sim. Aí você vai configurar isso em algum lugar sem precisar alterar o teu mecanismo de como isso é feito, tá bom? Então isso confere uma maior flexibilidade para o teu software. Vou até falar em software agora, né? Só em sistema operacional. Vários outros softwares também fazem isso. Estrutura simples agora. Vamos falar das estruturas do sistema, né? Vamos olhar então o caso do DOS. Escrito para oferecer o máximo de funcionalidade no menor espaço, que é aquilo que a gente tinha falado, né, de contar as moedinhas, né? Pessoal, eu vou fazer um intervalo, tá? Acho que a aula aqui já deu mais ou menos 1 hora e 15, mais ou menos. Eu vou fazer um intervalinho para minha voz aqui, para eu ir no banheiro, e aí eu retomo aqui, tá bom? A gente está mais ou menos na metade aqui, né? Beleza, até daqui a pouco.